Vamos para nossa abertura do mercado de hoje, sempre de olho nas melhores oportunidades. Nesta abertura, temos péssimas notícias e atenção. A Cosan avalia vender fatia na Vale. Parece que bateu o arrependimento. Esse arrependimento custou alguns bilhões de reais. Vamos falar sobre isso, se isso é positivo ou não para as ações da Cosan. O próprio mercado, com essa notícia, reagiu com 2% de alta. Vamos entender também desde o início, né, quanto que foi pago até o momento, o que que vem acontecendo. Tivemos aqui um fato relevante da Unifique, vamos aproveitar, dar uma stalkeada na ação. Também temos aqui a Taesa, fato relevante nesta manhã. Plano e Plano, um comunicado ao mercado muito importante, negociando praticamente a um yield de 4%. Temos aqui um aviso da Vale, também a Raizen soltou aqui um comunicado ao mercado. A Uzi Minas também pediram para mim falar, Silas, fala sobre Uzi Minas, eu vou aproveitar mostrar o meu preço teto que eu tenho aqui nas ações e também na Uzi Minas. Temos aqui que rebaixaram de novo a CSN Mineração. Vocês perceberam a taxa de aluguel que já está a CSN Mineração? Está batendo quase 30%. Isso quer dizer o que, Silas? Quer dizer que está quase todo mundo aí apostando contra a CSN Mineração. Será que eles vão conseguir derrubar? Vamos olhar isso via gráfico, porque CSN Mineração não conseguiu romper aquele topo que a gente fez de resistência. Vocês perceberam isso ontem no pregão, pessoal? Porque hoje a gente tinha a nossa abertura, mas sabemos que hoje é sábado. Sabemos que a única abertura que temos é de informações aqui do nosso canal. Mas ó, o que eu falei com vocês ontem, um movimento aqui, né, que precisávamos romper, não teve força, chegou aí nesta região e voltou. Vamos ficar bem atentos com a CSN Mineração. Trouxe também um comunicado ao mercado, a CSN Mineração, um comunicado ao mercado muito importante, que também a B3 manda um ofício aí de novo, né? Quer entender o que está acontecendo. A gente vai falar sobre a Copasa não para de cair, será que tem alguma coisa que não sabemos, hein? O mercado sabe? Vamos falar sobre Copasa, se tem aí oportunidades em CSMG3 neste exato momento. Então, depois eu vou passar aqui e vou mostrar para vocês de novo todo o preço teto atualizado aqui da carteira que eu sempre estou acompanhando das melhores ações, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Já deixa nos comentários se você tem alguma dessas ações, porque se você tiver a FIC3, ou se você tiver aí a Plano e Plano, ou se você tiver a Cosan, eu sempre vou continuar trazendo fatos relevantes, notícias e matérias e tudo que está acontecendo, tá bom? Basta você me deixar nos comentários qual ação você tem. Silão, eu tenho essa daqui. E já me deixa também nos comentários se você está investindo em alguma, está comprando, vendendo, está fazendo trade, o que, que você está fazendo, tá bom? Não esqueça, pessoal, que se você está com o precioso na mão, é importante também sempre destacar, tá? Então vamos lá, se inscreva no canal, ative todas as notificações, o merchan está feito, perfeito, agora vamos entender o que está acontecendo com a nossa bolsa de valores. Então, temos aqui essa notícia, uma notícia que fala de Cosan, endividada, Cosan avalia vender fatia de Vale. Diz aqui uma fonte. A gente precisa entender, pessoal, que recentemente, naquele vídeo que eu falei de Cosan especialmente, eu disse que tinha algo já muito estranho acontecendo. Silas, qual vídeo? Vamos descer aqui embaixo para mim, mostrar aqui para vocês. É um vídeo que eu falei aqui do fundo, né? Se eu não me engano, foi. Aqui temos, ó, Cosan Atenção. E foi um vídeo que eu falei do fundo da Cosan, tá bom? E eu citei que, pelo que eu estava olhando e vendo, a Cosan já não estava mais colocando a foto da Vale em suas apresentações, quando patrocina algo para mostrar a Cosan. E isso me chamou a atenção. Me chamou a atenção porque eu falei, pô, se eu tenho uma empresa que é replicável, eu quero mostrar ela. Eu não quero ficar escondendo ela, tá? Então, esse arrependimento realmente bateu, o mercado já entendeu isso. Só que, quando a Cosan comprou as ações de Vale, estamos falando de um investimento na época de 17 bilhões que valia, né, ali. E foi feito diversas formas de comprar a Cosan da mais variável possível e também da que tenha o menor custo possível. Também tivemos compra via opções, tá? Que faz você comprar um pouco mais barato. E aí tivemos recentemente, em abril, esta matéria, que a Cosan reduziu posição na Vale, ela vendeu a participação da Vale em 4%, tá? E isso diminuiu 2 bi em dívida. Já também perdeu um pouquinho nisso, né? A gente sabe. E a matéria, para quem leu essa matéria aqui, viu que a Cosan reduziu a participação, eliminando cerca de 10% de sua dívida no hold, mas disse que mantém
uma visão aqui de longo prazo com relação ao investimento da mineradora. Ao longo da semana passada, a holding aqui vendeu 33 milhões de ações, o equivalente a quase 1% do capital da Vale. Depois da venda, a participação da Cosan caiu, e com o resultado disso, a dívida aqui líquida da Cosan deve cair de 22, reportados aqui para final de dezembro, para 20. Então a dívida melhora aí, né? A Cosan mantinha sua posição na Vale, portanto, aqui por meio de posições à vista, quanto por meio de derivativos, que é opções, né? Além disso, a Cosan ainda tem outro derivativo, uma call spread, aí, que lhe permite aumentar a sua posição na Vale, tá? Esta call aí tem vencimento de 4 parcelas a partir de novembro deste ano, mas a empresa disse que não tem plano de exercê-lo. Então ela já tinha aí uma opção de compra praticamente, e ela disse que não tinha mais visão de adquirir Vale, né? Então a gente fica com isso no radar, pessoal, porque parece que bateu o arrependimento em Cosan. E neste caso, Cosan caiu muito, hoje negociando praticamente aqui, ó, a uma região de 13,19. E quando a gente olha para esse movimento como um todo, o sentimento é de perder patrimônio. No caso, estavam falando de 18, agora virou 12, perdemos 5, os dividendos também que Vale pagou não podemos esquecer. Então, na média, perdemos entre 3 a 3,5 bi para quem tem Cosan. Mas vai tirar aí algo do sapato, tá? Porque a Cosan, junto com o próprio presidente da Cosan, que já estava aí meio que cutucando, né? O governo. E a gente precisa entender isso. Entender que ele atacou bastante, viu a participação, também a Vale aí, saíram várias pessoas falando, né? Do conselho, falando que não estava legal. Então a gente precisa entender que isso também nos mostra que Cosan pode ter identificado um mau investimento. E agora ficamos aí com essas informações no radar. Silas, isso é bom ou ruim? No caso aqui temos um prejuízo, pessoal, de 18 para 12. Tiramos, ainda temos um prejuízo de 3,1, tá? Então ainda temos esse prejuízo. Hoje Vale negocia preços interessantes, a gente não pode negar isso, tá? E isso fez com que Cosan subisse 2,2%. Só esta informação, tá bom? Então, muito possivelmente, se zerar essa participação, vai trazer aí uma alavancagem menor para a Cosan e, com certeza, a Cosan pode subir, pelo menos voltar a patamares aí de quando foi adquirido, tá? Então, praticamente saiu de R$16 na época, praticamente, e hoje veio parar R$13, tá? Então, vamos continuar dando uma olhadinha, uma stalkeada aí no desfecho dessas operações. Temos aqui que a Unifique trouxe um fato relevante, uma renúncia no membro do Conselho de Administração, tá? Vamos entender o que aconteceu. Então, o senhor Roberto aqui, tá? Por motivos ele deixou aqui, tá? Ele era membro independente do Conselho de Administração, deixou a Unifique, e aí as ações estão negociando a 3,79, pediram para mim sempre estar trazendo. Temos um dividendo de quase 7% na FIC3. Uma empresa aí que muitos estão olhando com desconto, né? E a gente tem uma região aqui, praticamente, uma região para romper essa região de 4,50, né? 4,40 ali, e a partir disso a gente quebra todo aquele ciclo de baixa, de lateralização. Então vamos ficar aí no radar, porque chegou a bater a R$4 e está indo aí, caindo, mas ainda com uma visão de olhar para essa resistência de FIC3, tá? Negocia um preço justo de 5,66 e aí temos os seus indicadores. Os indicadores nos mostram uma margem líquida de 17%, praticamente R$100 de R$117 lucro, né? Um payout de 50% não é ruim aqui. E temos aqui o próprio ROI chegando a quase 15%, tá? Então, um retorno sobre patrimônio líquido interessante. Tem dinheiro aqui para cobrir os próximos, os curto prazo, então a gente fica aí no radar com o FIC3 também. Temos aqui a Taesa, um fato relevante de Taesa, e esse fato relevante, a Taesa foi para o leilão, conseguiu, tá? Sagrou-se vencedora na disputa pelo lote 3, referente ao leilão de transmissão 2 de 2024, promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Essa receita anual permitida é 17 milhões, ela fez um deságio de 53%, a localização do projeto é estado de São Paulo e vai ser uma extensão de 1,2 quilômetros, tá? É uma subestação e também vai investir praticamente 250 milhões e o prazo é 42 meses, tá?
A gente tem aqui que é positivo de uma forma, assim, que Taesa precisa trazer mais, porque, vai ter as próprias concessões vencendo, né, que vai acontecer isso com o tempo e é sempre bem-vindo. Mas só que o momento de Taesa é aquele momento que: "Silas, tá caro ou tá barata?". Na minha visão, eu ainda fico fora nesses preços, tá? Aí, porque não vejo margem de segurança. Eu tenho TAE 3 e tenho um pouquinho de TAE 11 por causa da divergência também de preço e yield aí, quando o mercado desajusta isso. Então a gente vê Taesa negociando nos últimos 5 anos a uma lateralização que também não consegue passar desses R$ 12. Estou falando do ativo da TAE 3. Então desde 2022, depois caiu aqui. Na minha visão, eu voltaria a comprar abaixo de 10, né? Praticamente se bater R$ 10 aqui, 10,40, 10 abaixo já seria um momento interessante para ficar de olho, tá? Aqui, na minha visão, é um ativo que está no valor justo, não é nem que está tão caro. Na minha visão, é valor justo e não tem margem de segurança para mim colocar mais ações de Taesa na carteira, tá bom? Mas paga bons dividendos. Plano trouxe um comunicado ao mercado e esse comunicado veio conforme o que eu tinha dito para vocês no vídeo aqui referente a JHSF e a Mitre. No final do vídeo eu falei, pessoal, estamos falando de empresas que têm um padrão de vendas altos, né? Então, se fosse olhar para o déficit habitacional e olhando para JHSF, a Mitre, não, essas empresas não. Talvez MRV. Aí a Plano conseguiu. Ela conseguiu um comunicado aqui ao mercado, ela traz aqui, ó, que a Prefeitura do município de São Paulo, através do seu programa habitacional, pode entrar ou o programa contratou o empreendimento aqui da companhia no referido programa. Então vai entrar em pedido 1,9 mil unidades, tá? E também o valor recebido vai ser 373 milhões de reais. O contrato foi assinado no dia 26/9, positivo para Plano. Então essa parceria com os estados e também com o governo é positivo, mas temos que entender que o déficit, a JHSF não vai conseguir, porque não tem subsídio, a Mitre também talvez não consiga, a Plano conseguiu, negociando 4% de dividendos. Deixa aqui nos comentários se você tem Plano. A Vale trouxe aqui um aviso aos debenturistas, tá? E não estou nem falando de quanto vai pagar, e sim da informação. O que parece que tudo para a Vale está sendo para 1 de outubro de 2024, que é quando acontece a posse do CEO, né? Então, é interessante entender que parece que estão deixando tudo zeradinho ali para a entrada dele. É importante isso, sempre ficar de olho nessas informações. Raiz em um comunicado ao mercado, um esclarecimento sobre notícias vinculadas a mídias, tá? Que também fala sobre Cosan avalia vender fatia na Vale diante de dívidas altas, diz fontes. No qual a Raizen foi mencionada, tá? Porque elas estão dizendo que cogita vender seus ativos de distribuição de gasolina na Argentina, disseram pessoas. A Raizen esclarece que a seus acionistas e o mercado em geral, conforme aqui o comunicado e suas divulgações de resultados, realiza avaliação contínua de seu portfólio de negócios e que a reciclagem de ativos é parte integral aqui da sua estratégia. Contudo, no presente momento, não há nenhuma negociação no curso referente ao desinvestimento de sua operação na Argentina. Então está dizendo aqui praticamente que se isso for verdade, a gente também não descarta, porque sempre estamos vendo aí vendas e compras, olhando sempre o momento atual de cada país. Praticamente está dizendo isso, tá? E também passa um pano, diz que não há nenhuma negociação referente a isso, tá? Então, com a operação de Argentina. E voltando no assunto de Raizen e voltando no assunto de Cosan, a gente tem, quando foi feita aquela participação da compra de Vale, a Cosan dizendo, vamos pegar os dividendos de Raizen e das outras operações para também suprir aqui essa dívida. Então, por isso, Raizen para crescimento, Raizen com dividendo chegando, Raizen ainda continua, mesmo com aí uma empresa praticamente de crescimento, que ela é, né? A Raizen, você vai investir aqui em etanol segunda geração, você vai investir em etanol de milho, você vai investir em SAF de aviação, supermercado, vai investir em várias outras coisas aí, energia, em parques também. Você precisa entender que é praticamente uma holding. E Cosan quer surfar nos dividendos. Então você pode esperar pelo menos um pingo em dividendos caindo aí, tá bom? Mas uma cotação também muito estável, subindo e descendo. Então, se você tá de olho no Raizen, fique de olho nessas informações também. Agora, olhando para o gráfico, vamos abrir aqui melhor para a gente falar um pouquinho mais.
Temos aqui os gráficos aqui das ações de Raízen negociando nesta data praticamente a R$ 3,17. Isso, R$ 3,17. Praticamente 3,17 subiu 3,2%. Isso vai muito em linha com a própria commodity do açúcar, né? Então, tivemos aqui o contrato do açúcar que também venceu, agora já é outro, né? Março de 2020, deve ser 2025, né? Esses futuros. Ok, 22,62 dólares, subiu até praticamente 23. Movimento positivo porque conseguiu romper todos os últimos topos. Então, ó, topos e fundos descendentes da commodity do açúcar, uma pancada só de alta, tá? Que pode também vir uma correção até 21,41 e depois continuar e passar dos 24,69. Vamos ficar aí ligado, porque na cotação de Raízen, mesmo bolsa caindo, a gente pode ter uma leve alta, tá? Então vamos ficar ligado aqui. Dentro da cotação, a gente projetou nos últimos vídeos a Raízen uma tendência de queda. A gente tirou aquela linha de tendência daqui de cima, né, do tridente, porque tivemos aí esse rompimento, quem lembra, aí dá um toque, e aí tivemos uma linha de tendência segurando a empresa aqui, ó. Tá? Então negocia em cima da linha de tendência, conseguiu ainda passar, mas isso aqui pode ser um falso rompimento, o açúcar também está corrigindo, então nos próximos dias a gente vai ver um movimento bem instável aqui de Raízen, tá? Tanto para cima quanto para baixo. Então, pessoal, é isso sobre Raízen. A gente tem esse comunicado ao mercado e também agora vamos falar sobre Uzi Minas. A Uzi Minas está dizendo aqui sobre as debêntures de 1,7 bi, né? Então, a emissão dessas debêntures, o anúncio aqui de encerramento, um comunicado ao mercado que chama para a gente falar um pouquinho sobre a Uzi. Silas, e aí, Uzi, o que você acha? Caiu bastante e tal. A minha visão sempre foi essa e é a qual? Que acima de R$ 10, neste cenário, neste momento, como a ação foi, aí para mim não é legal, tá? Então podemos ver que chegou a 11, não. O movimento legal é esses preços aqui embaixo. Até então, dentro do nosso preço teto e trazendo eles, e para quem perguntou, eu não tenho os Minas na carteira, mas eu acompanho aí o setor e a ação há um tempo, junto com o CSN, junto com o Vale e tal. Na minha visão, esse é o meu preço teto, é 7, tá? Hoje 6,24, mas é aquilo. Eu não tenho na minha carteira, não tenho nem carteira de trade, tá bom? Já tive, não tenho mais, tá bom? Então podemos ver, ó, que fez aqui um fundo região de 5,79, em 2020 fez um fundo em 3,87, e aí a gente tem esse movimento de quando volta para pelo menos R$ 10, que no caso a resistência seria essa região praticamente de 8,50, R$ 9 agora, já seria um movimento de multiplicação, tá? Então, para quem gosta de segurar, pagamento de dividendos uma vez por ano também, em abril, tá? Do ano de 2025. Mostrei o preço teto, comunicado. Agora a gente vai falar sobre as ações de Copasa, que ficaram aqui para o final, e também um pouco de CSN Mineração. Vamos esticar um pouco aqui Copasa, pessoal, e também acelerar. Temos aqui Copasa. Copasa caiu muito, recebi muitas mensagens aqui sobre o ativo, né, CSMG3, e algo que eu já tinha conversado também na comunidade com o pessoal, quando ela subiu, né, e aí desde os 24,35, minha posição já estava vendida e zerada aqui em Copasa, via opções. Então ela subiu até 26,47, ajustado aqui, e agora está negociando com 22. Silas, é oportunidade? Temos aqui os prós e os contras. Vamos primeiro pelos contras. Neste momento, se você ainda não entendeu o Copasa, ela paga dividendos aqui 3 vezes por ano, tá? 3 vezes por ano. E neste momento, a gente tem que entender que, se não tiver dividendos extraordinários, pensa comigo, pessoal. Olha isso aqui. Em 2022, ela anunciou mês 3, mês 6, mês 9, tá? Em 2022. Aí em 2023, ela só foi anunciar no mês 3. Aí pensa comigo. Você acha que o investidor que está olhando para dividendos, os investidores que gostam de fazer trade com ações de dividendos, igual eu prefiro, você acha que eu vou me posicionar numa ação que vai demorar 6 meses para pagar dividendos? Isso aqui é o contra, tá? O pró é o quê? Se você já tem, se você comprou pico, quer diminuir preço médio, porque deste momento, ó, ela pode bater nessa região até 21, R$ 22 e voltar aqui para 23,83, tá? Então, fique no radar dessas informações, tá bom? Tá aqui para vocês todos os dias, sempre trago aí as melhores informações possíveis, tá? Para vocês, tá bom?
Então, essa parte de Copasa, pessoal, é o que eu falo, ó, eu entrei vendido também, mostrei já aqui para vocês várias e várias vezes, né? Além de vender minha posição que eu tinha de trade, desde dos R$ 20, com mais de 30% mais os dividendos, eu fiz aqui uma venda, né? Coloquei 119 para dentro, uma posição vendida, e eu vendi, ó, a R$ 26 e recomprei a 25. Então, R$ 119, tá? Sem considerar os dividendos. Então, temos essas informações. Então, fica aí a critério do próprio investidor. Então, também temos aqui, ó, que após fazer topos, esse topo foi um topo muito forte, tá? Então, podemos aí ter uma região de preço teto. Silas, qual que é o preço teto agora? 21 e o forte 18, tá bom? Então, fiquem ligados, pessoal, porque atualiza, tá? Então, fiquem ligados aí no Copasa, que Copasa está caindo. O motivo pode ser esse que eu falei, e a parte boa é você tentar pegar para subir. E também a parte boa 2 seria um dividendo extraordinário que ela tem condições de pagar no final do ano. Agora, olhando para o próprio gráfico, pessoal, podemos ver uma movimentação similar ao ano de 2023. Ela fez um topo na região aqui de 17, né? E podemos ver que depois desse topo muito rápido, ela recuou aqui para 13. Então, praticamente perdeu R$ 4. Então, ó, já estamos aqui de 26 aí até 22, tá? Então, se tem ainda mais uma gordurinha de queda, a gordura não tende a ser bastante, né? Não parece que vai ser muito. Então, já caiu bastante também, olhando para o último ciclo, tá bom? Então, vamos ficar aqui no radar. Agora, eu tinha dito pessoal lá da comunidade que os alvos sempre eu coloco, eu solto primeiro lá que é mais rápido, ó. Bradesco 12,82, pegamos. Atualizei o BBSE e a Sanepar, o preço teto, tá? A CSMG, o alvo 24 após 22, pegamos o 24 e agora pegamos o 22, tá? O que quer dizer, Silas? Os alvos, na minha visão, tem chance de pegar no curto e médio prazo, tá bom? Então a Copasa na época estava 25 e alguma coisinha, o alvo mudou para 24 e depois de tocar em 24 é 22, tá? E foi buscar, tá bom? Então é interessante ficar ligado e também se você gosta do canal, também entrar na comunidade, tá bom? Que aí você ajuda financeiramente aqui o canal a trazer mais informações todos os dias aqui para vocês. E, pessoal, a CSN Mineração foi rebaixado, o BB tá apostando contra. Aí a gente tem essas notícias. Também teve um esclarecimento aqui da B3, né? Um ofício emitido, que ela disse também que não sabe por quê. Diz que é o mercado da China, que as ações aí estão subindo e caindo muito diferente, né? Então diz que é o mercado da China, o minério. A gente tem aqui o BB falando que vai tombar as ações, hora de vender. O que você acha, hein? Você acha que realmente CSN Mineração está cara? Deixa aqui nos comentários. Porque, ó, CSN Mineração fez tudo que a gente precisava. Ela confirmou que aqui é uma resistência e agora voltou. Agora a gente precisa acompanhar para onde que vai, tá bom? Então vamos ficar aqui no radar, pessoal. Vamos ficar aqui no radar da CSN Mineração, tá? Que temos aqui diversas informações aí para os próximos dias também, com o feriado de China chegando, tá bom? Então é isso. Meus agradecimentos a todos, tá? Fiquem com Deus, bons investimentos e até a próxima. Até amanhã. Amanhã temos aqui a nossa conversa de domingão. Deixe sugestão nos vídeos, tá bom?